Imagina uma sala de aula com os alunos do curso de administração que estão para se formar e nunca trabalharam. Diante dessa situação, eu, a professora Vanessa e a professora Juliana resolvemos inovar através de um método de ensino diferente do tradicional, a sala de aula invertida. E como isso vai funcionar? Realizaremos uma simulação de uma situação real que acontece nas empresas e vamos conduzir vocês, nossos queridos alunos, a tomarem as decisões nos processos administrativos e a se prepararem para o mercado de trabalho. Vamos começar? Nesse vídeo nós vamos falar sobre um método de aprendizado muito interessante, o qual o aluno ele se torna protagonista dentro da sala de aula e ocorre uma mudança na forma tradicional de ensinar. Nosso objetivo aqui é apresentar a definição, os pilares, o esquema básico, as vantagens e as desvantagens, além de como planejar, dicas de como planejar na sala de aula invertida. Mas afinal, o que é uma sala de aula invertida? É uma abordagem pedagógica no qual a aula expositiva passa da dimensão de aprendizagem grupal para aprendizagem individual, enquanto o espaço em sala de aula é transformado em um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, interativo, no qual o professor se torna guia dos seus estudantes, ajudando-os a aplicar esses conceitos. Se você é professor e está cansado de repetir as mesmas aulas em diferentes turmas, que é uma dinâmica mais participativa e ativa, bem como colocar outras atividades práticas na sua aula, esse método pode ser uma alternativa para você. Mas como isso funciona na prática? Bom, o aluno tradicional ele está acostumado com uma condição mais passiva, de um papel de absorver informações. Ele passa a ganhar metas e responsabilidades que serão cumpridas antes da aula. Dessa forma, ele participa da construção do seu conhecimento. Durante a aula, o aluno torna-se um protagonista e o professor atua como um mediador, direcionando, orientando o estudante. E após a aula, o professor vai solicitar ao seu aluno documentar a atividade desenvolvida e pesquisar em novos materiais para fundamentar os seus resultados alcançados. E finaliza com uma avaliação para saber se os objetivos foram alcançados. Algumas vantagens desse método, podem ser feitos, as tarefas podem ser feitas a qualquer hora, vai estimular o questionamento dentro da sala de aula e aumentar a concentração das tarefas. Como desvantagens, se o aluno estiver confuso, perdido, ele tem que esperar a próxima aula para tirar dúvidas. A internet do aluno pode ser ruim e o aluno pode ter dificuldade com novas tecnologias. Dicas de como planejar essa aula. Apresente a metodologia, o conceito, explique como funciona a metodologia, as vantagens, o papel do professor, do aluno, para que todos possam compreender os seus benefícios, se dediquem e aproveitem ao máximo essa experiência. Outra dica é escolher o tema. Comece com um tema algo simples para que todos se familiarizem e depois defina como a turma vai tratar esse tema. Defina também as atividades em casa e durante a aula, utilize ferramentas que todos os alunos conhecem, passe as orientações para os alunos explicando quais são as instruções das dinâmicas, as regras em sala de aula com clareza, e nas atividades em sala de aula, assuma um papel de facilitador, promovendo debate, discussões, tirando dúvidas. Recapitulando tudo que foi apresentado sobre a método de sala de aula invertida, nós falamos sobre as definições, os pilares, o esquema básico, suas vantagens e desvantagens, além de algumas dicas. Segue abaixo um link da realização de um quiz no Kahoot e no slide seguinte a gente tem um mapa mental que vai auxiliar a aprendizagem de todos vocês. Finalize com a frase de Albert Einstein que fala que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Invista em seus estudos, pois o conhecimento é o único bem que não pode ser tirado de vocês. Bons estudos, agradecemos a todos. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre os pilares da sala de aula invertida. Preste atenção, pois isso é matéria de prova, hein? Nós temos 4 pilares. O primeiro é criar um ambiente flexível. Nós podemos assistir a uma aula lá no espaço CCBB. O que vocês acham? Ou também podemos flexibilizar a avaliação em conjunto. Qual a forma que vocês gostariam de serem avaliados? Através de um trabalho, um vídeo, a criação de um projeto. No segundo passo, vocês serão os responsáveis pela instrução. Vocês conduzirão as aulas. Eu vou apenas tirar as dúvidas e direcioná-los a tomarem as melhores decisões. Já no terceiro pilar, vocês vão se preparar antecipadamente, lendo os livros, assistindo aos vídeos, elaborando os projetos, estudando os casos que serão debatidos posteriormente em sala de aula. Já perceberam a responsabilidade, né? E por último, o professor oferece o feedback, avalia o trabalho, aceita críticas e controla toda essa bagunça que vocês farão.
Vamos ao nosso resuminho final? Nós aprendemos que na sala de aula invertida, o aluno é o protagonista. O professor atua como simples mediador. O material fica disponível antes da aula e que durante a aula ocorre uma plenária para debatermos o assunto e tomarmos as decisões. E por último, após a aula, o professor pede ao aluno que documente o que aprendeu e compare os resultados com novas pesquisas. Aí sim ocorre a avaliação final. E para a próxima aula, não esqueçam de acessar no Classroom o estudo de caso e responder as perguntas para debatermos em aula. Bons estudos!